Nutrição e suplementação para otimizar os tratamentos estéticos é o nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Delis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Você vai aprender se os tratamentos estéticos realmente funcionam e como podemos fazer para melhorar os resultados. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa convidada de hoje é a Vanessa Suzuki. Ela é nutricionista, palestrante, pesquisadora e consultora de inovação, comunicação e marketing em saúde, doutoranda e mestre em ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Cirurgia Translacional da Unifesp, professora orientadora do Grupo de Pesquisa de Fitocomplexos e Sinalização Celular da UAM, professora colaboradora do curso de mestrado profissional em Ciência, Tecnologia e Gestão Aplicadas à Regeneração Tecidual da Unifesp, atua há mais de 13 anos na nutrição estética, tricologia e cirurgia plástica. É autora de livros, capítulos de livros e publicações na área de nutrição. E founder das startups Empreenda Nutri e Skin Nutra. No programa, finalmente conseguimos. Finalmente conseguimos um horário. Isso, depois de bastante esforço, mas vai valer a pena. E que tema legal, né? Porque assim, hoje em dia a gente tem muitas opções de tratamentos estéticos disponíveis no mercado. Então, vamos direto para aquela pergunta que não quer calar. Os tratamentos estéticos realmente funcionam? Vamos lá, Delis. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a sua paciência, resiliência, acho que tudo que eu aprendi, né, em 2 cirurgias aí que foram, de repente, repentinas na minha vida, inesperadas, eu tenho que agradecer a você, que também me aguardou. A gente tinha marcado, né, antes e agora a gente está fazendo hoje essa entrevista. É muito legal a sua pergunta, principalmente agora que começou a esquentar, as pessoas estão preocupadas em relação a corpo, em relação à pele, né? Mais a pele do rosto. Por quê? Eu acredito que nessa pandemia as pessoas começaram a se olhar mais nos vídeos e agora tem uma preocupação também um pouquinho com a face. Agora, os tratamentos estéticos, obviamente, né? Eles têm sim sua funcionalidade em relação a algumas características. Vamos pensar aqueles que foram validados cientificamente, que têm eficácia comprovada, que têm, né, uma atenção diferenciada. Então, existe aí o que se chama na ciência de saúde estética, que está crescendo a cada tempo e tem aí alguns, né, alguns tratamentos não invasivos ou até minimamente invasivos que tenham atuação. Mas, de fato, nós, como nutricionistas, nós sabemos que o tratamento estético, ele tem aí o que a gente chama do out, né? Ele vem por uma ação cosmética, ele tem uma ação em contorno corporal, ele não tem, né, a propriedade de uma cirurgia, mas ele tem algo que beneficia o desejo de um paciente. Então, é um contorno, é uma localização específica e tudo mais. Quando a gente agrega isso com a nutrição, que é mais a nossa área, que é a nutrição em estética, que também a gente tem que comemorar, né, deles. Esse ano foi reconhecida a especialidade, que nós atuamos aí, vamos pensar que desde 2008, praticamente, né, neste segmento, e agora teve o reconhecimento do sistema CFN. Isso é muito positivo, porque traz mais evidências científicas para a área e melhor tratamento até para o paciente. Então, fazer essa correlação em 2021 ela é muito importante. Então, o in e o out, o in que seria a parte da nutrição, né, a dietoterapia aplicada, mais a suplementação personalizada ou customizada quando necessário, ela teria aí uma eficácia bem maior.
A gente pode até recordar, que eu até brinquei agora nos stories, quando a gente se conheceu, que era bem no início, né, de nutrição estética, a gente não sabia muito bem que rumo ia acontecer aí da ciência em relação a isso, mas na verdade esse conceito em out ele é bem antigo. E tem um estudo de Palombo que avaliou não carotenoide luteína, que ele avaliou tópico, oral e somente, né, oral. E verificou-se, obviamente, que quando existia a tomada, o uso oral e o uso tópico do nutriente, teve 75% mais aí de eficácia e os benefícios, né, que seria hidratação cutânea e também a prevenção aí dos radicais livres do envelhecimento da pele. Então aí a gente começa a entender, de lá para cá, isso aconteceu em 2007, muita coisa mudou. Os tratamentos melhoraram, hoje a gente tem aí na área da estética não só as eletroterapias, né, as laser, microagulhamento, a gente tem a parte manual, que são as terapias manuais, com drenagem linfática, existe até a questão em relação da modeladora, que, né, alguns profissionais gostam de trabalhar, outros preferem associar com outros equipamentos, enfim. Na verdade, eu acho que existem mais de 100 tratamentos, mas a base é a mesma. Eu acho que o desejo da população e o olhar aí da ciência, ele vem para o contorno corporal, então é redução de medidas, e a melhora da elasticidade, da firmeza da pele, seja ela do rosto ou do corpo. Vamos falar mais simples, porque eu acho que muita gente está assistindo a gente. Né? Então, eles têm sim um percentual de eficácia, mas eles são criados, gerados para um objetivo específico. Muitas vezes a interpretação, né, de ir a uma clínica de estética, de se submeter a um serviço como profissional, seja uma fisioterapeuta, dermatofuncional, uma esteticista, hoje outras áreas estão atuando na estética, como a biomedicina, a odontologia. Então a gente sabe que existe a farmácia clínica, também tem uma parte da farmácia, né, esteta, eu acho que tem muita capilaridade em várias especialidades, e a própria medicina. Então, acho que a gente pode aí fazer um olhar para isso. Lembrando que existem as minimamente invasivas e as não invasivas, e obviamente que quando existem as invasivas é importante o critério da escolha, né, de um profissional. Então, existe toda uma parte em relação à medicina, né, dermatologia, cirurgia plástica, a cosmiatria é muito bem-vinda nesse cenário, então as pessoas precisam entender e buscar profissionais capacitados, independente da escolha da técnica. É esse o meu olhar assim de maior atenção, porque como a gente vive muito tempo nessa área, né, a gente vê muito benefício, é o desejo nosso, é o desejo enquanto equipe multiprofissional, é o desejo do paciente, mas às vezes, por existir uma demanda de mercado, muitas vezes as pessoas elas não sabem muito bem o que elas procuram. Então, eu sempre brinco, milagres não existem, né? O que existe é ciência aplicada a isso, e a ideia é que uma técnica, um tratamento, ele não modifique a pessoa, mas ele tem aí a potencializar as características individuais e a melhorar contorno. Esse é um ponto. Mudanças significativas, principalmente de peso, já pode falar, não tem problema Não, nenhum. pode, você já está adiantado até a minha pergunta. Você leu a minha mente, vai. De ler somente é porque muitas vezes agora perto do verão, assim, eu quero fazer um tratamento para ou emagrecer X quilos, né, que muitas vezes é hipotético na cabeça, é uma sugestão midiática, é um padrão que não é o real, e em curto espaço de tempo. Eu acredito que quando exista peso e metabolismo, a gente tem que parar e pensar um pouco atrás disso, né, que não é tão imediato, e que seria muito mais a médio e longo prazo do que algo pontual. Os tratamentos estéticos, eles são, como se diz muito, a cereja do bolo. Você já fez todo um trabalho bonito antes e agora você vem lapidando esse trabalho, se é o desejo, se está de acordo com biotipo, rotina, vida diária, né? Não adianta ter uma expectativa que não vai ser alcançada. Eu acho que esse é um ponto bem interessante. Pode falar que eu sei que você vai complementar bem, porque é a sua área de metabolismo, né, emagrecimento, e você também tem muito que complementar. Na verdade, o que eu queria assim, só para a gente resumir, organizar, e nesse contexto aí bem específico que você está falando, da gente pensar em ciência, né? Pensando no que a gente tem de evidência científica,
Quais são os benefícios comprovados? O que as pessoas conseguem de fato buscar com os tratamentos? Bom, primeiro a gente tem que entender facial, corporal. Vou falar da minha experiência, que eu sempre vivenciei atendendo em nutrição. Então, facial a gente percebe muito que a alimentação e estilo de vida, mais os tratamentos, ele pode minimizar sinais de envelhecimento, rugas dinâmicas, principalmente, né? Então, as rugas periorbitais, pode sim melhorar a textura da pele, a firmeza, né? Se fala muito hidratação de pele, que daí tem aquele olhar em relação às rugas, e a firmeza e elasticidade da mesma. Então, a gente tem aí nutrientes que venham contribuir nesse processo. Vale a gente ressaltar que a gente não vai voltar, né? Os sinais de envelhecimento, eles são progressivos, eles não conseguem, né? A gente não volta ao passado. Eu sempre brinco em sala de aula e para o paciente. É o envelhecimento, ele é intrínseco, extrínseco, cronológico, irreversível e progressivo. O tempo que passou agora há pouco não volta mais. Mas a gente pode melhorar, pode atenuar. E eu acho que quanto mais as pessoas também fazem, né, os usos da alimentação mais equilibrada, vamos pensar assim, porque quando a gente fala alimentação para estética, ela vem aí de uma maneira interessante, que ela traz mais frutas e verduras no prato, mais nutrientes reguladores, que são as vitaminas, minerais e os oligoelementos. Então, a gente tem benefício sistêmico. Obviamente que tem aí uma ingestão de maior alimentos, né, fonte de antioxidantes, que são importantes, então eles atenuam também todas as questões de envelhecimento, então traz aí um vício melhor para a pele, uma melhora do aspecto das unhas, da lâmina ungueal, dos cabelos, lembrando que cabelo não é aqui para baixo, aqui é uma ação cosmética, né? Na verdade o que a gente está falando são em folículos pilosos, são as células que existem para isso, né, dentro da nossa derma, então a gente vai trazendo benefícios que vão para o externo. E junto com isso, né, Deiris, a gente trabalha também um aconselhamento nutricional e a gente também escuta muito. Então, tem uma escuta ativa ao paciente e muitas vezes a gente tem um relacionamento não só melhor com a comida, mas também com a imagem projetada no espelho. Porque às vezes o desejo que faz com que exista a procura de um tratamento estético é um desejo de se tornar algo parecido com alguém por conta do que aquela imagem reflete em quesito de autoconfiança e poder. Muitas vezes existe uma insatisfação da imagem corporal quando ela é refletida no espelho. E a gente sabe que durante a pandemia, onde todo mundo começou a se enxergar mais em vídeo, muitas vezes esse relacionamento não foi tão interessante desde o início. Eu sempre brinco, além dessa parte da estética, eu falo bastante de branding, posicionamento no ambiente digital, e muitas vezes o medo de stories, o medo de vídeo, o medo disso, ele mascara essa insatisfação. Às vezes não está tão nítida, né, quanto a gente imagina. Porque se imagina que insatisfação da imagem seria não gostar de si. Às vezes não é só isso, às vezes é não se identificar com o que está vendo, com o que está visualizando. Então, quando a gente começa a se perceber, e esse é um mergulho muito interno, ele não é externo, né? Então, esse é um ponto fundamental também. Eu sempre falo que passar por um acompanhamento com um nutricionista capacitado, né, ou especializado, pós-graduado em nutrição e estética, ele vai além do seu desejo de melhorar somente o contorno. O contorno ele vai acontecer porque a técnica é feita para isso, o ajuste da alimentação é feito para isso e o objetivo vai acontecer se ambas as partes cumprirem aí seu delineamento. No entanto, essa transformação é muito maior do que o externo, ela é interna. Então, quando existe uma maior aceitação da imagem corporal, existe também uma melhor adesão, né, ao estilo de vida proposto. Porque quando a gente começa a ler cientificamente, até para quem está nos escutando, a maioria dos nutrientes que a gente orienta, que são os anti-inflamatórios, né, os imunomoduladores, então eles melhoram nossa imunidade, diminuem a inflamação sistêmica, diminui a glicação avançada, que é um subproduto, né, de metabolismo aí que interfere em relação a rugas e flacidez. A gente está promovendo uma alimentação mais equilibrada, repleta de compostos bioativos, né, que tragam esse benefício. Então, além de frutas, verduras, reguladores, a gente tem hoje os estudos, né, dos temperos, das ervas, das especiarias, que trazem aí um composto de origem natural bem interessantes,
e suas aplicações, não só para a pele do rosto, vamos pensar assim, que é mais fácil das pessoas entenderem, mas também para a parte metabólica, que a gente está falando de tecido adiposo, a gordura localizada, a flacidez, a tão, né, temida por algumas pessoas e mulheres a celulite, que acontece agora no verão, mas, de certa forma, quando existe o ajuste dietético e aceitação da imagem, começa a se entender que muitas vezes é normal, né, ter um pouco de celulite, ter um pouco, né, ser mulher, né? em algumas regiões, por conta da parte hormonal e da fisiologia, né, principalmente relacionada à mulher. Então, nós também somos feitas de ciclos e fases, né? As fases de na fase da adolescência, nós temos um biotipo que mais predomina, né, e a parte hormonal. Na jovem adulta é de uma forma, no adulto que já está perto, né, em relação a 30, 35 anos, é diferente, por conta de questões ambientais e também do estilo de vida, uma rotina de trabalho mais estressante. Então, não é só o desejo. O nosso paciente, né, as mulheres, vamos pensar assim, que é 75% desse mercado, elas vêm com o desejo de diminuir gordura localizada, flacidez, celulite, mas na hora que a gente está conversando, a gente tem que melhorar o sono, diminuir o estresse, melhorar aí, né, em relação a foco e concentração durante o momento de trabalho, se esse é o desejo, se ela está aí numa idade, né, bem produtiva, vamos pensar assim, em relação à sua carreira, que é a maioria que está até os 35 anos, 40 anos, e depois disso é minimizar os sinais de envelhecimento. Já pensar na qualidade de vida e longevidade, diminuir ou atenuar bem os sintomas da pré-menopausa, da perimenopausa, esse período climatérico que é tão, né, temido por algumas mulheres, mas ele faz parte aí do nosso dia a dia e vai fazer parte de todas as mulheres que tiverem vida e que serão longevas, e que faz com que a gente entenda também que às vezes, quando a gente tem abaixo de 35 anos, o desejo seja mais do corpo em relação a essas, né? Atenuar a gordura localizada, ou a flacidez, ou a celulite. E quando isso vai aumentando, na verdade, a flacidez ela vai aí tendo uma área de maior abrangência e é muito nítida no rosto. Porque também existe uma alteração da composição do nosso rosto em relação a depósitos de gordura. Os coxinhos de gordura vão diminuindo, então a gente começa a enxergar mais, né, olheiras, que é uma queixa também, que muito se fala em relação à alimentação, mas também há tratamentos que precisam ser específicos, mas nada substitui o estilo de vida saudável. Então, mesmo que seja o desejo de um paciente ou de uma mulher a estética, ela tem que pensar no contexto. E o contexto é, né, olhar para os alimentos que tenham aí uma propriedade mais anti-inflamatória e melhore o sistema imunológico. E a gente está num momento de pandemia que as pessoas já entenderam o que é uma alimentação saudável, o papel do nutricionista nesse cenário, né? Então, isso já é um ponto positivo para toda a classe profissional e para as pessoas que estão buscando, né, se entender mais. Aí tem toda uma parte em relação de aceitação da imagem, e assim como você, eu acredito bastante, né, na técnica de mindfulness ou mindful eating, para também trazer essa clareza, né, porque essa conexão interna é diferente da externa, a gente é muito exposto a várias informações diárias, vários modelos de padrão de beleza que não são nossos, né, que não fazem parte do nosso dia a dia, e se a gente não cuidar, né, do nosso interior, né, do nosso foco, das nossas relações, do nosso olhar em relação a nós mesmas, a gente também pode se perder e de repente querer buscar um objetivo que não é tangível, que não vai acontecer. Então, acho que esse é o ponto aí mais importante. Tirando e como você adivinha, né? Você leu minha mente, eu já estou várias das coisas lendo mentes que eu iria te perguntar, porque assim, já fica claro, uma das coisas que eu ia colocar é que uma pessoa que, mesmo que pague os melhores tratamentos estéticos do mundo, né? Se ela não cuidar da alimentação, se ela não cuidar do exercício, se ela não cuidar do sono, se ela não cuidar do estresse, tudo isso vai prejudicar significativamente o resultado. Pode ser que ela tenha simplesmente jogado o dinheiro fora, né? E eu ia te perguntar também um pouquinho sobre a parte de alimentação relacionada a esses tratamentos estéticos, se você já adiantou também quais são os pontos chaves do que a gente tem que pensar na alimentação.
Então, vamos voltar o foco um pouquinho agora para a suplementação. Sim. Já pensando em alguns tratamentos específicos. Então, vamos supor aquelas pessoas que procuram, que contratam, né, um tratamento estético para cuidar de várias das coisas que você falou, da tão temida celulite, da gordura localizada, do emagrecimento. Qual seria a sua conduta de suplementação para essas pessoas? Vamos pensar. Eu adoro essas perguntas de suplementação, porque eu adoro pesquisar ingredientes e inovação no setor. Eu acho que o primeiro ponto é: vamos para corpo ou vamos para rosto? Vamos pensar em algum para a gente. Vamos primeiro para corpo, né? Porque Perfeito. celulite, gordura localizada, emagrecimento. Perfeito. Quando a gente pensa em tudo isso, acho que tem dois pontos importantes. Quando a gente vai para celulite e gordura localizada, é importante não só fazer o ajuste do cômputo dietético, então, se existe a necessidade de perder peso, então precisa se comer menos. Isso não significa, né, restrição calórica, isso não significa restringir a alimentação em demasia. É uma organização dietética muito particular para o consultório de nutrição. Mas esse ajuste tem que ser feito, a gente tem que comer menos do que se gasta. Por isso, o exercício também é um ponto importante. E exercício físico não é só nem para estética, né, Davis? Ele vem para a saúde como um todo e para a longevidade. Então, é esse o ponto que todo mundo tem que entender. Que lá no início, quando eu comecei a atender em estética em 2008, 2009, eu escutava muito. Ah, eu venho para a clínica de estética porque eu não quero fazer exercício. Ah, porque eu não gosto. Ah, porque eu não isso. Na verdade, hoje acho que tem mais clareza, as pessoas têm mais clareza dos pilares da medicina do estilo de vida, mesmo que ela não seja consagrada enquanto especialidade, existe um movimento no Brasil, mas a gente sabe que Narras foi um autor aqui do Brasil que publicou o Pentáculo do Bem-Estar. Nutrição e exercício físico são pilares importantes e não tem como a gente não cumprir. Então, esse é o ponto. Depois disso, preconize os alimentos que têm propriedades anti-inflamatórias. Esse, né, alimentos e suplementos. Então, por que essa dobradinha alimento e suplemento? Porque na alimentação a gente vai preconizar peixes, que contém mais ômega 3, então, obviamente, a suplementação, se não existe o consumo, tem que ser aí o ômega 3, que ele também é descrito para isso e para outras patologias em saúde, para outras aplicações. Então, esse é o ponto. Qual que é o olhar? Isento de contaminantes e metais pesados, então tem que se fazer aí uma pesquisa junto com um profissional de saúde para ver qual é o suplemento mais adequado. Mas, de acordo com a literatura científica, de 1 a 3 gramas ele é muitas vezes recomendado para estética. Acima dessas doses, daí a gente já faz ajustes individuais e conversa aí com o profissional, se existe equipe multiprofissional com o médico, para ver se isso vai se tornar necessário mesmo. Aí a gente vai para outro olhar. Eu preciso melhorar metabolismo em relação à insulina, né? Esse é um ponto importante. A gente fala muito da glicação avançada, então existe um olhar dietético em relação a carboidratos. Não é cortá-los, obviamente, mas você pode fazer ajustes para ter uma alimentação com baixa carga glicêmica e baixo índice glicêmico. A gente pode transpor isso também para a suplementação. Então, fibras dietéticas são bem importantes, muitas vezes elas fazem parte aí de um ajuste, não só dietético, mas também de consumo, que a maioria da população, principalmente as mulheres, não comem a metade, né, da recomendação aí de fibras, e elas são importantes, conferem a sensação da saciedade, melhora a resposta glicêmica e insulínica, melhora aí o conforto gástrico também, o sistema digestório, além de melhorar também aspectos em relação à fome e saciedade, aquela fome lá no final do dia, que muita gente relata. No finalzinho do dia, eu faço tudo certinho, mas eu quero doce a partir das 19 horas até meia-noite. Aí a gente pode fazer, né, um ajuste dietético que isso reflete depois no dia a dia e vai refletir no corpo, no desejo que existe aí da diminuição do contorno corporal e da melhora da celulite. Partindo desse pressuposto, a gente vai agora lapidando um pouco disso. Porque os compostos bioativos de origem natural, principalmente os polifenóis, que palavra difícil que é isso? Então, alguns compostos que tem no chá verde, na canela, na cúrcuma, na romã, na pimenta, né? Então, no matcha, que também é um outro alimento interessante, eles têm uma propriedade que se fala além de anti-inflamatória, alguns deles têm antimutagênica, que seria algo interessante, mas eles não só regulam o metabolismo de lipídios como de carboidratos e também conferem aí
um aporte de polifenóis que são importantíssimos, porque quando a gente está num processo de perda de peso, ou que a gente diminui a inflamação, existe o excesso de radicais livres, e alguns tratamentos fazem isso, né? Então, eles dão uma alteração aí metabólica, vamos pensar assim, mesmo que seja leve, mas sobrecarrega fígado, rim, intestino, que são órgãos que precisam estar íntegros, até para fazer acompanhar essa demanda metabólica e esse estilo de vida que está sendo aí diferente. Então, eliminação de metais pesados, aquela sensação também em relação ao inchaço, que muitas mulheres, né, falam, eu estou edemaciando muito, existe o edema, por conta de muitas vezes ficar parado, sentado, né, não exercitar tanto, e existe também o edema que é proveniente de alguns tipos de tratamento. Pode causar um edema 2 a 3 dias depois, e também quando eu tenho mais compostos bioativos na alimentação, eu melhoro esse processo. Isso não significa a prescrição estrita de um composto, muitas vezes tem que vir para fitoterápicos, e a fitoterapia é outra ciência, né? A gente está falando de nutrição estética, mas a gente está mapeando, gente. Nutrição estética, saúde da mulher, nutrição de precisão, e agora a gente está em fitoterapia clínica. Né? Então, às vezes, tem que vir um fitoterápico prescrito, tem que entender se não existe medicamento sendo utilizado junto, porque existem interações entre medicamentos e plantas, compostos bioativos de plantas, que também são importantes. Então, pensando em celulite e gordura localizada, esse cenário é mais interessante pela melhora do contorno, melhora do aporte de polifenóis em relação a subprodutos de metabolismo na excreção e também por ação, muitas vezes, em lipase e hormônio sensível. Então, aquelas escolhas alimentares podem ser melhores para algumas pessoas quando utilizam. Então, esse é um ponto fundamental. Se a gente parar para pensar em relação agora a suplementos que venham como macronutrientes, né, entre carboidratos, a gente até falou baixo índice glicêmico, baixa carga glicêmica, hoje tem no mercado vários tipos de carboidratos que podem fazer parte também de uma suplementação, pré-treino, pós-treino, até pré-tratamento estético, muitas vezes pelo dinamismo do estilo de vida, às vezes não dá tempo de uma refeição completa, né, ou um lanche intermediário antes de um tratamento, mas muitos deles que usam principalmente a radiofrequência ou até laser, é interessante que o paciente vai hidratado, então ele precisa um pouco mais de eletrólitos, esse é um ponto. É melhor que ele tenha carboidrato de baixo índice glicêmico, ele precisa de energia por conta de ativação biomolecular, e também ele precisa um pouquinho mais de aporte de alguns minerais. Vamos pensar, imunidade, para isso é interessante, zinco, para a parte toda de perfil lipídico e hepático, vegetais verdes escuros, que são ricos em magnésio, então a gente poderia pensar em magnésio e vitamina D, que tem uma ação importante em metabolismo e pele, já para preparar tudo isso. E alguns alimentos hidratantes. Se existe, né, uma luz, um comprimento de onda, a gente sabe que tem que proteger não só a derme, mas também a epiderme. Então, trazer mais carotenoides, que também existem carotenoides. Hoje se fala muito de algumas algas, astaxantina, né? Então, tem aí como suplementar de uma forma interessante para esses momentos. Partindo, pode falar? Não, pode falar. Partindo. Esse é o ponto, né? Agora, partindo do momento, é gordura localizada e flacidez, eu acho que a gente tem que começar a preservar massa magra, principalmente nesse momento, se existir perda de peso ou não. Porque muitas vezes não tem a perda de peso, é melhora do contorno. Mas aí sim, eu vou te segurar só um pouquinho para a gente fazer cenas do próximo capítulo, porque essa foi a pergunta que eu mais recebi na Nutri Responde. Então, a gente vai pedir para o pessoal aguardar um pouquinho e voltar já já com a Nutri Responde, que a gente vai falar então sobre flacidez. Tá bom, tá bom.
A pergunta que a gente mais recebeu de vocês foi: qual seria a conduta de suplementação pensando em tratamentos estéticos para flacidez? Inclusive, foi por isso que eu pedi para a Van segurar para as cenas do próximo capítulo, para a gente poder responder agora, então, a pergunta de vocês. Vanessa, então, qual costuma ser sua conduta nesse sentido? Excelente a sua pergunta, Delis, porque não só aqui no Nutri Responde, mas eu acho que todo mundo, quando passa em atendimento ou vai para um tratamento estético, ele já vem assim, essa dobradinha, gordura localizada e flacidez, mesma coisa. São mecanismos diferentes, mas na verdade o desejo é muito próximo ali, as duas coisas juntas, né? Vamos pensar. Acho que o primeiro ponto é entender flacidez do quê? Flacidez muscular ou flacidez de pele, tissular? Né? Porque a flacidez muscular, musculação, exercício físico, a gente encaminha para o educador físico. Agora, a flacidez de pele, quando existe o tratamento na clínica estética com o profissional para este fim, o que traz alimentação? O ajuste proteico da dieta. Isso não significa deixar de comer carboidrato ou deixar de comer gorduras, não é. É ajustar essas quantidades de carboidrato, de gordura, e também entender que tem que, muitas vezes, deixar o cômputo proteico positivo. Não adianta suplementar, né, proteína ou um aminoácido isolado e não ter o consumo diário, porque o consumo diário precisa existir e, teoricamente, a gente sabe que no mínimo 1 grama por quilo de peso, mas muitas vezes, quando há uma necessidade de suplementação, isso pode ir a 1,2, 1,8, 2,0, tudo depende do ajuste individual que é personalizado para cada mulher ou para cada homem que vem aí com essa escolha. Esse é o primeiro ponto. Aí a gente tem duas opções. Primeiro, entender para quem é esse suplemento. Né? Então, nós sabemos que ele tem que ter proteína na sua composição. Agora, se é uma pessoa que tem uma hipersensibilidade à lactose ou à caseína, por exemplo, será que é o suplemento, né, que é o whey protein? Sem conflitos de interesse, vamos falar, é o whey protein ou a gente vai escolher outros? Qual é o mecanismo? A gente vai colocar aminoácidos isolados e prescrever uma composição diferente? Pode ser outra opção, né? Então, entender o que está faltando dessa alimentação para suplementar, que o nome mesmo, suplemento, já diz, ele não é um substituto, porque eu acho que isso confunde muito. Muitas vezes as pessoas falam, quero melhorar a flacidez ou a gordura localizada, porque vem tudo junto, mas flacidez é o que a gente está falando agora, e eu vou aumentar a proteína e substituir minha refeição só por complemento proteico. Muitas vezes não é só isso. Né? É o ajuste dietético e os aminoácidos que são interessantes para aquela pessoa. Então, nada melhor do que um profissional de saúde te orientar. É whey protein, é beef protein, ou são proteínas vegetais para o seu caso. Né? Porque também existe o outro lado. Tem pessoas que têm ali intolerâncias à FODMAP, que muitas vezes algumas proteínas vegetais também dão outra hipersensibilidade. E onde é essa hipersensibilidade? Cutânea, na pele? Não, a gente está falando em trato gastrointestinal. Então, a gente precisa, quando a gente vai fazer um ajuste proteico, ou aumentar o cômputo proteico, a quantidade da ingestão diária de proteína, observar o trato gastrointestinal do nosso paciente para não tornar também muito ácido. Então, a gente precisa de mecanismos anti-inflamatórios, antioxidantes, que tenham uma ação em reparação da mucosa intestinal, entender se existe absorção, biotransformação, né? Então, todas as fases, não só de detoxificação, mas também o trato gastrointestinal íntegro. E aí, a eliminação, no que for interessante. Porque tudo que a gente está falando tem que estar em sinergia. É a proteína, é o antioxidante, é a vitamina, é o mineral, é o composto bioativo, tudo precisa de absorção, tudo precisa de biotransformação e de eliminação. Se a gente só pensar em um ponto, obviamente vai falhar alguma dessas etapas e não é tão interessante. Então, a escolha do tipo de suplemento proteico, ele depende de uma investigação, que é o que a gente fala na anamnese. Na hora da consulta, a gente faz extensas perguntas aos pacientes
Existe também hoje, em relação, até falando no bloco anterior, a nutrição de precisão, para quem tem poder aquisitivo, pode sim solicitar testes, né, em relação à nutrigenética e avaliar aí o que é preditivo, né, então avalia-se o risco de hipersensibilidade ou de intolerâncias. Existe também toda uma parte bioquímica a ser avaliada, existe também muitas vezes, né, outros tipos de exames, dependendo do relato do paciente, o encaminhamento a um profissional, um médico, um gastro, que tem aí, né, que vai interpretar a biópsia, vai solicitar outros exames para a gente entender qual é esse cenário. Então, não é apenas suplementar, vou aumentar meu cômputo proteico e está tudo certo. Às vezes não, às vezes pode dar um desconforto gástrico, ter aí mais problemas do que benefícios, né, deles. Então, acho que esse é o ponto de cuidado e troca com o profissional de saúde. E hoje, na atualidade, eu acho que o mercado de suplementos, principalmente, né, dos aminoácidos, a tecnologia está avançando e a nanotecnologia também. A gente encontra vários aminoácidos isolados, né, não só para a prescrição magistral, que é a prescrição customizada, que é oriunda de uma farmácia de manipulação, feita por um profissional de saúde, mas também em produtos acabados. Então, a gente pode muitas vezes escolher algumas gamas e existem aí vários, né, complementos desses aportes a serem discutidos nesse cenário. Perfeito. Vanessa, muitíssimo obrigada por esse show de conhecimento que você deu aqui. Um imenso prazer te receber sempre. E, gente, acompanhem, curtem, compartilhem. A gente se vê.